Olá, corações, tudo bem com vocês? Hoje é dia do óleo e extrato 7 ervas, 7 plantas maravilhosas, fica nessa cor linda, um cheiro maravilhoso. Além de serem plantas que são símbolos de proteção, purificação, renovação espiritual, atraem boas vibrações, afastam maus fluidos, promovem equilíbrio mental e espiritual. Ah, não acredito não, Ceissa. Bom, só as propriedades físicas de cada planta já é suficiente para extrato e óleo. E já curte essa lindeza agora? Estão aqui as plantas que eu vou utilizar, algumas desidratadas, secas e outras frescas. Esta é a Artemisia, ou absinto, cânfora de jardim. Desidratada, ela conserva a cor prateadinha que tem atrás. Olha só, ela tem sempre essa cor prateadinha. Não confunda com mato, tem um mato igualzinho, mas o cheiro dela é inconfundível, parece cânfora. Boldo do jardim, é um boldo de folha pequena, flores roxas, de pendões, e eu deixei um desidratando alguns dias, ele não desidrata fácil. Guiné, tem esse pendão que gruda em todo lugar. Alfavaca ou manjericão santo ou manjerona, você pode usar desidratada e fresca também. Eu vou usar das duas formas. E o manjericão, o próprio manjericão também tem propriedades tanto espirituais quanto físicas. Se você não tem, pode substituir por hortelã ou outras que eu vou deixar. Louro, já desidratado uns dias, não está fresco, pode ser o seco de mercado. Alecrim, já desidratado, e arruda. Eu tenho só esses restinhos que eu replantei, vou usar fresco. Capim-limão, ou capim-cidreira, ou capim-santo, desidratado pelo menos por um dia ou dois. E esse é o tomilho. Eu vou usar esse desidratado que fica quase imperceptível as folhinhas quando tá seca. Eucalipto, esse então tem propriedades físicas, mentais, espirituais e muito mais. Essa folha cinzentada, verde, azulada, linda. E vamos começar. Primeiramente eu vou cortar bem pequeno todo esse tomilho desidratado. Eu podei a jardineira onde ele estava, por isso esse amaranhado todo. Então você vai cortando bem pequenininho. Você pode encontrar todas essas plantas hoje em dia na internet para vender. E eu vou tirando aquele excesso de talinhos que ficam no tomilho. Às vezes puxo só a folhinha, às vezes corto um pouquinho do talo mais fino, mas o talo grosso, olha, eu separo para não atrapalhar lá no vidro. E prontinho! Toda essa vasilha desidratada deu só isso. E não tem peso nenhum quase. Tira os talinhos para fora, dá uma limpezinha no local antes de começar a outra planta. Não adianta que faz sujeira mesmo. E agora eu vou cortar então a Artemisia, que é um mato cheiroso com muitas propriedades, seja repelentes, físicas, mentais, espirituais, é utilizada para vários fins. Eu deixarei todas as descrições sobre estas plantas que eu estou utilizando. Cortei toda a Artemisia, ela fica acinzentada, mesmo desidratada. E agora é o eucalipto. Pode pegar com a mão assim, cortar bem miudinho, ou com a tesoura, que é muito mais prático. Junta várias folhinhas e vai picando. É linda a cor desse eucalipto, né? Tem outras espécies que não é da folha comprida, a folha mais ovalada, pode ser qualquer eucalipto, tá? E assim eu fui fazendo. Piquei tudo, agora é a manjerona, manjericão santo, alfavaca, tem vários nomes. Vou puxando só as folhas, porque o galho dela é bem grosso e já desidratei por uns 4, 5 dias. Eu não deixo nenhuma planta desidratar diretamente ao sol. É sempre de cabeça para baixo ou deitadinha, numa caixa com papel toalha ou papel de pão por baixo, a meia sombra. E aí sim, já tirei toda, tá toda bem desidratada, bem sequinha. Tem algumas folhas maiores, eu vou lá e repico com a tesoura. Você pode triturar? Olha, eu não gosto de triturar. Eu prefiro cortar do que triturar. Parece que não fica igual o cheiro. Bom, já compraram o louro em pó? Ele não tem o mesmo cheiro e sabor do louro em folha. E aqui sim, o capim-santo, capim-limão, capim-cidreira, tem vários nomes conforme a região. Cortei todos. Agora vem a vez do louro. Eu deixei esse louro não totalmente desidratado. Ele ficou lá uns 4 dias numa caixa, a meia sombra, e aí ele ficou ainda nessa cor esverdeada, pode ser o de mercado. A minha arruda eu acabei de replantar, estava toda feia, cortei os galhos, replantei, então só posso pegar algumas folhas, uma folha ou outra de cada galinho que foi replantado. Você pode comprar desidratada também. Essa é a facilidade hoje em dia na internet, tem todo tipo de planta vendido desidratado para você. Olha só,
Só isso que eu consegui de arruda. Mesmo assim, eu vou picar bem pequenininho para sair bem o cheiro dela, né? Ah, é uma planta maravilhosa com muitas propriedades. Claro, tem pessoas que são alérgicas ou que não podem usar essas plantas. Aí cada um tem que conhecer seu corpo ou orientar-se com especialistas na área ou médicos, alguém que você possa confiar. Bem, agora eu vou cortar o boldo de jardim. Eu escolhi aquele que eu deixei uma semana e ainda estava assim, ó. Ele não desidrata fácil, não desidrata, ele só tira um pouco da umidade. E aí eu vou cortar ele bem pequenininho. Ele tem as folhas largas, tem um cheiro entre o hortelã e a cânfora, um pouco adocicado, maravilhoso. A Guiné, esse eu não gosto muito do cheiro não, tá? Mas as propriedades espirituais e também para a saúde são muitas. Como eu disse, se você não acredita na parte espiritual, existem as propriedades de cada planta. Então aqui tem arruda, guiné, boldo e alfavaca ou manjericão santo frescos nessa vasilha. Um pouquinho de cada um. E louro, capim-limão, artemisia, tomilho, eucalipto e alfavaca e manjericão desidratados. Lembrando que hoje em dia é fácil pesquisar outras plantas, se você não tem acesso a estas, podem ser substituídas para o mesmo fim. Vamos primeiro para o extrato glicerinado, eu vou usar as frescas, uma parte de frescas, as 4 plantas frescas e também essa seca, artemisia, manjericão e alecrim, num total de 30 a 35 gramas que você vai utilizar. As plantas desidratadas pesam muito pouco, só o alecrim que é um pouquinho mais pesado. Eu vou completando o peso com o alecrim, a artemisia desidratada e o manjericão. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Aqui tem sempre novidades em saboaria e produtos caseiros. Já aperta e clica também em ativar notificações para não perder nenhum vídeo. Bem, é assim, ó, você tira, você põe até ficar no peso ideal, 35 gramas. Prontíssimo! Agora eu vou colocar todas as plantas no vidro limpo, desidratado e seco. Pode estar respingado álcool, como você fala, Cícia? Pode, aí pode. Você até pode borrifar álcool antes, porque vai usar álcool mesmo, né? Além do mais, o álcool a gente sabe que parte dele se evapora quando você espirra no ar. Peguei todas as plantas, olha a importância da mesa estar 100% limpa, hein? Poderia pôr dentro de uma vasilha também para colocar dentro do vidro, mas a minha mesa é sempre limpa antes de começar qualquer processo. Dei uma socada nas ervas porque estava pela boca, aí você soca, vê que não é tão grande assim a quantidade. E vou colocar agora 100 ml de glicerina bidestilada vegetal, a padrão USP, cada hora vem escrito uma coisa, e 40 ml de álcool. Por que tudo isso de álcool, Cessa? Com plantas mais frescas eu prefiro colocar mais álcool, ajuda melhor na conservação e na extração das propriedades das plantas. Como eu disse, agora vem o álcool. Eu coloquei o álcool e dá uma mexidona na vasilha, porque a glicerina de litro, principalmente, não sei a de farmácia, ela é bem grossa, espessa, você tem que puxar, senão você perde muito, fica na embalagem que você mediu. E agora eu dou uma mexidinha com palito para envolver todas as plantas. E se precisa, agora você vai aumentando um pouquinho de glicerina e um pouquinho de álcool, a mesma quantidade de cada um. Tipo ali, ó, 20 ml de glicerina, 20 ml de álcool, você vai aumentando até que todas as plantas fiquem envolvidas e submersas, sempre abaixo do líquido. Se sobra planta, principalmente essas frescas, para cima, o seu produto não fica com boa qualidade e pode estragar fácil. Como eu disse, agora a mesma quantidade de álcool. Quando eu vou aumentar, porque a planta chupa, as plantas desidratadas principalmente costumam sugar o líquido. E aí você fica com pouco líquido para aquela quantidade de plantas. Novamente, dá uma arrumada apertada com as plantas para baixo, com uma colher ou com um socador, até que você veja se realmente essa quantidade foi suficiente. Sempre submerso, ó. Com o socador agora, apertando novamente para baixo. Eu já preparei ali 20 ml, 10 ml de glicerina e mais 10 de álcool. Então, no fim, acabou ficando 130 a 140 ml de glicerina e 70 ml de álcool.
dá uma empurrada com a colher sobre aquelas plantas que grudaram na parede também, sempre abaixo do líquido, sempre submersas. Prontinho a primeira etapa do nosso extrato, dá uma limpadinha no local, sempre tira a bagunça e vamos começar o oleato. O oleato de 7 plantas. E são as mesmas plantas? Algumas sim, outras eu substituí, mas todas têm que ser desidratadas. Coloquei então alfavaca, tomilho, capim-limão, artemisia, louro, eucalipto e alecrim. E como sempre, se você não tem todas elas, você pode substituir por algumas ou colocar uma quantidade menor. Você pode colocar só óleo 5 ervas, óleo 3 ervas, é a seu gosto e critério. E eu fui arrumando as quantidades agora. São 30 gramas de plantas só desidratadas. Juntei todas as outras sobras, porque eu fui colocando aos poucos ali, não coloquei tudo que eu tinha de cada planta cortada. Sobrou um pouquinho de tomilho, sobrou um pouquinho de capim-limão, sobrou um pouquinho de eucalipto. Eu coloco ali no recipiente bem fechado e guardo para outra ocasião, para outros produtos. Não desperdiço jamais. A primeira coisa no óleo ou oleato é 100 ml de álcool, 70-92 ou de cereais, para ajudar a extrair as propriedades das nossas plantas. Esse é o método Freia do meu jeito, porque o ideal não é colocar no dia, e sim um dia anterior esse álcool nas plantas. E 250-300 ml do óleo de girassol, ou canola, ou azeite. Eu tinha o de canola, é esse que eu estou usando. O girassol tem mais vitamina E, a durabilidade é maior. Azeite, então, nem se fala, né? Coloquei um canudo improvisado, aqui um funil de garrafa de leite, porque é mais fácil de colocar as ervas dentro do vidro. Senão você vai colocando e vai caindo em volta, igual aquela hora eu fiz, né? E como são todas desidratadas, é mais fácil. Eu coloco um pouco, dou uma empurrada com palitinho e vou colocando. Vou colocando um pouquinho de cada lado das plantas cortadinhas, porque elas estão separadas, né? Eu fui colocando, olha só, tem que ajudar. Tem que ajudar com palitinho ou com cabo de colher. Dá uma amassadinha com o amassador, né? Esse é de pilão, era um pilão de vidro que se quebrou, né? Só ficou o socador. E aí acabou, você vai novamente dar uma socadinha, porque olha, tava cheio o vidro. Você socando, vê que não é tanta quantidade. Coloco 100 ml de álcool e dou uma socada e vou mexer também com a colher de baixo para cima. Tem que envolver todas as plantas que estão aqui nesse álcool. Não pode ficar uma parte seca desidratada. Ai, 100 ml não deu para fazer tudo isso? Bom, você vai aumentando. Dou uma agitada para lá para cá para ver se todas ficaram bem. Não ficou tão molhadinho, tem que ficar úmido. Todas têm que ficarem úmidas pelo álcool. Coloquei mais um pouquinho, mais 30 ml. Você coloca, se necessário, um pouco mais de álcool. Tem que ficar todas úmidas, umedecidas, que dê para você ver no frasco. Novamente eu agito. Agita bem. Sobra álcool no fundo? Muito difícil. Você coloca só a quantidade que essas plantas sugam, né? E elas vão ajudar a reextrair mais rápido as propriedades. Todos os oleatos, esses óleos de plantas que eu faço, ficam bem escuros da cor da planta, porque o álcool ajuda nesse processo. Puxa todo o óleo e vamos ver se esse óleo também foi suficiente para envolver. Coloquei primeiro 250 ml. Coloquei 250 ml, dou uma mexidona, achei que tá pouco, agora eu vou colocar mais 50 ml, chegou aos 300 então. Porque tem que estar submersas, as plantas têm que estar envolvidas pelo óleo. No início, elas tendem a ficar tudo em cima no óleo, e com o passar do tempo, quando o óleo vai ficando pronto, elas descem, e o óleo vai ficando em cima e elas mais embaixo. E aí sim, você sabe que está chegando no ponto. É muito fácil você perceber se o seu óleo oleato está pronto. É quando está realmente com a cor das plantas, está com cheiro. Os nossos óleos caseiros ficam cheirosos sim. Arrumei com palitinho todas as plantas para dentro e agora é só fechar. Bem, o tempo de maceração é de 7 a 45 dias. Esse óleo, por exemplo, eu embrulho no papel, no plástico escuro e coloco no sol. Eu coloco no sol porque ajuda a extrair mais rápido. Quer fazer no dia? Banho-maria. Tampa ele e cozinha em banho-maria de 1 hora, 2 até 3 em fogo baixo. Eu prefiro assim, é mais fácil, não gasto dinheiro nem com gás, nem com eletricidade. Eu embrulho no plástico preto virado ao contrário, esses de compras, tampo com uma fita crepe e coloco ali no sol e vou virando todo dia. À tarde eu recolho, tá? Hora de coar.
Vamos coar o nosso extrato e o nosso óleo. O óleo ainda está embrulhadinho. De vez em quando eu lembro de pôr ele no sol. Não é todo dia não, tá? Eu esqueço. E aí eu volto de novo e tenho que mexer de vez em quando com um palitinho ou com uma colher. Espirrei álcool nos novos frascos limpinhos. E vamos começar a coar o extrato 7 ervas. E o extrato fica mais escuro, fica um verde musgo, indo mais para o marrom. Principalmente com a presença das plantas frescas, que agora você já não distingue o que é fresco e o que é seco. Elas ficam todas bem escuras, bem incorporadas. Eu gosto de apertar desse jeito. Se deixar só a planta ali no escorredor, você perde muito líquido. Então eu coloco, aperto com a colher e depois venho com a mão apertando novamente para extrair todo o líquido que fica ali nas plantas. Principalmente as desidratadas costumam chupar muito o líquido e depois, se você não faz isso, você perde. Prontinho, e deixo ali escorrendo mais um pouco. Hora do óleo 7 ervas. Gente, esse óleo ou oleato é uma maravilha. O cheiro está divino, a cor tá maravilhosa. E como tem bastante plantas, né? Eu coloco sempre na versão concentrada. 1/10, 2/10, 3/10, 10, 20 ou 30% de planta desidratada. Sem óleo não se põe planta fresca, porque o seu óleo pode embolorar ou estragar rápido. Já com a planta desidratada, a durabilidade é longa. Até hoje não perdi nenhum. Como está escrito, não pode ter nenhuma alteração de cor, cheiro ou aspecto no seu produto natural. Esses produtos em sabonetes, ele promove a limpeza energética, purificação da pele, promove bem-estar e equilíbrio, afasta energias negativas, atrai boas vibrações, além dos benefícios das plantas para a pele. Podem ser usados em banhos de imersão, defumação, uso tópico na própria pele, dependendo da pessoa, se não tem nenhum malefício para ela, porque mesmo natural tem que ter cuidado, além de poder usar nos nossos sabonetes, óleos bifásicos e produtos naturais. Sempre faz uma sujeirinha, dá uma limpeza antes de pôr nos frascos limpos. Se preciso for, coe novamente ou passe por um tule, por um paninho de trama bem fechada. Olha, ainda tinha uns pedacinhos, mas esse é o extrato. Aí eu vou passar novamente por aquele funil antes de engarrafar. Olha o óleo, gente. O óleo não caiu nada de diferente. Que cor mais linda. O cheiro, então, maravilhoso. Na verdade, eu gosto até mais do óleo do que do extrato. Olha, gente. É muito, muito bonito. Tá bem concentrado. Não lembra nada o óleo original, o carreador que eu usei. E puxa tudo e mais um pouco, para não desperdiçar nadinha. O óleo pode ser parte de sabonete Cold Process, Hot Process no final, como sobra de óleo, em glicerinados direto e até um pouquinho de nada em glicerinados derretido. Já o extrato não pode em sabonete Cold Process, porque senão ele acelera e endurece rápido, por causa da presença do álcool e da glicerina. Em Cold Process não pode, só em final de Hot Process, líquidos, nesse tipo de sabonete ou de base. E assim ficar essas maravilhas bem escuros, porque agregaram bem realmente as propriedades, as cores, o cheiro e o poder dessas plantas maravilhosas. Espero que gostem. Tchau!